pode ser ele ou pode não ser. Mas já prestou atenção que parece que tu não está fazendo nada de errado, tu não está pecando, tu não está fazendo nada, mas parece que tu está fugindo do teu propósito. E Deus, Ele vai te resgatar onde for, porque Ele tem um propósito através de ti. E o pior, Então, a gente sabe que a gente está errado. Sabe que está errado. Porque na nossa mente vai acusar todo o tempo. Tu está fugindo. Tu está fugindo do teu propósito. A gente pode estar fugindo de Deus, né? Aparentemente. Mas na nossa mente o Espírito Santo todo o tempo está dizendo que tu está fugindo do teu propósito. Não é isso que eu quero para ti. Não é isso. Aí o que acontece? E dormia profundamente. Olha só aqui o que acontece. Enquanto o povo está tentando se salvar, Jonas está ignorando aquilo que está acontecendo. Dá a entender aqui que Jonas todo o tempo está ignorando o propósito dele. Todo o tempo Jonas está tentando fugir. Todo o tempo Jonas está tentando fugir do propósito dele. Por quê? Enquanto o povo estava lá, jogando as cargas, tentando se salvar, Jonas ele vai como se ignorando, como se aquilo ali, e dorme. Como é que o cara consegue dormir numa tempestade? Porque todos eles tinham um Deus. Naquele tempo eles adoravam muito Deus, mas eles não sabiam qual era o Deus certo, né? E Jonas ele sabia que o Deus verdadeiro é o Deus que ele servia. E o que é que acontece aqui? E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. Então, para eles, estava acontecendo essa tempestade porque alguém deles tinha feito algum mal. Alguém deles ali tinha prejudicado alguém, tinha matado, tinha feito alguma coisa ali de errado. Aí o que acontece? Lançaram sorte e caíram em cima de quem? Jonas. Ele está tentando fugir de todo jeito aqui. Aí o que acontece? No versículo 12, ele vai dizer a solução para aquela tempestade acabar. Jonas fala assim mesmo: pegue-me e me lance ao mar, porque é por causa de mim que esse mal está vindo sobre você. Agora eu vou dizer uma coisa aqui. Os marinheiros eles tinham alguma responsabilidade, eles tinham algo ali a ver com aquela tempestade, com aquele mal que estava vindo? Não, foi lançado ao mar. Para mim aqui eu tenho um entendimento aqui que ficou inculcado na minha mente. Até o último momento ele tentou se matar para não pregar o evangelho em Nínive. Agora, por que ele não queria pregar o evangelho em Nínive? Porque lá em Nínive eram inimigos dos hebreus. E esse povo de Nínive havia matado, diz o historiador, haviam matado o pai de Jonas quando ele ainda estava vivo, né? Que eles tinham muitas guerras, né? E esses assírios haviam matado o pai de Jonas. E Jonas cresceu com aquele ódio no coração, né? Do povo lá de Nínive, que eram os assírios. Então ele não queria de jeito nenhum que aquele povo fosse salvo. Ele queria que aquele povo perecesse, porque fez um mal para o pai dele. Diferente de Daniel, que Daniel também, os babilônicos mataram a família de Daniel, né? Mas diferente de Jonas aqui, ele entendeu já o plano de Deus, então ele serviu tão bem os inimigos que ele se tornou um dos governadores, né? Isso mesmo. Aí Jonas foi lançado ao mar. Deus manda um peixe. Os 3 dias que Jonas passou na barriga do peixe, foi os 3 dias para ele refletir sobre o propósito dele. Quando nós estamos na pior, nós procuramos buscar Deus, né? Quando está tudo bem, parece que a gente esquece. E Deus, Ele ocasiona aquilo para fazer a gente se jogar na presença dEle. Mas às vezes a gente está indo para a presença de Deus só por interesse, só para que Ele venha nos salvar, só para que Ele venha nos abençoar, só para que Ele venha nos servir, né? Nós olhamos a Deus, ainda não conhecemos a Deus quem Ele é. Por isso que eu falei hoje que a gente precisa de problema. Isso. É por isso que lá na carta de Daniel vai falar assim mesmo: o povo que conhece a Deus é um povo forte, mas o povo que não conhece a Deus é um povo fraco. Então às vezes a gente está fraco por conta que a gente não conhece quem é o Deus que nós servimos. Mas tudo tem um propósito em nossas vidas, né? Que esses marinheiros, eles glorificaram o nome do Senhor em alto mar. E Jonas, né, esses 3 dias dentro da barriga do peixe, isso me fez refletir muito, né? Será que eu estou fugindo do meu propósito? E eu escutei uma ministração de um pastor muito interessante. Ele falou: em que tu está gastando teus dias nesta terra? Aí ele falou: tudo que você tentar conseguir, trabalho, não que é errado, né? A gente tem que ter um trabalho, são as coisas necessárias. Mas a inversão disso não vai trazer aquilo que me supre, né? Tipo, Deus é Ele que é o único que pode suprir todas as necessidades do meu coração.
Ele que pode trazer a felicidade verdadeira, Ele que pode trazer tudo que eu necessito para viver, para não depender das coisas, né? Minha felicidade não ficar atrelada nas coisas, nos materiais, ficar agarrado nos materiais. Então, quando Jonas estava na barriga do peixe, Jonas refletiu muito, refletiu sobre o que ele havia feito. Jonas estava em perigo no alto mar, porque a oração de Jonas no capítulo 2 vai dizer tudo que ele passou no mar. Muitos matos engataram na garganta dele, ele se viu em apuro de morte. No último versículo do 2 ele vai dizer: o que votei, pagarei. Jonas havia prometido para Deus no capítulo 1 que ele ia lá, mas só que ele se desviou do caminho. E diz a palavra aqui que quando ele estava no meio do apuro, ele disse: Senhor, agora eu vou lá, o que eu prometi, agora eu vou fazer. Porque às vezes a gente só quer fazer quando a gente está no meio do prejuízo. Não, Deus, agora eu vou. Não, Deus, agora eu vou. Porque ele se encontra no meio do prejuízo, no meio do caos. Aí ele fala: não, Senhor, agora eu vou cumprir aquilo que eu votei, aquilo que eu cumpri, aquilo que eu prometi ao Senhor. E Jonas, ele vai. E a palavra do Senhor vem pela segunda vez a ele, né? E isso aqui é muito interessante para a gente. É muito interessante, porque de que forma nós estamos fugindo dos planos de Deus através de nós? De que forma nós estamos fugindo? Às vezes a gente acha que nós fomos chamados somente para ser salvos só nós. Mas aqui, se você for continuar a história de Jonas, lá em Nínive tinha 120 mil habitantes. 120 mil. Quando Jonas vai pela segunda vez pregar, ele prega por um dia rodando aquela cidade. Jonas, ele prega o arrependimento daquele povo que estava pecando. E aquele povo, ao escutar a voz de Jonas, a palavra de Deus proferida pela boca dele, diz a palavra que aquele povo, ele se arrepende, ele se veste com sacos, né? Ele se joga em cinzas, na cabeça dele, porque era o sinal de arrependimento para eles, né? Houve o decreto eu acho que o governador de lá, isso. Tipo, aí logo em seguida o rei escuta o povo, né? Isso, se arrependendo, e ele apregou um jejum lá. Ele disse que todo mundo tinha que jejuar, até os animais não tinham que comer naquele dia, até os animais iam jejuar, de tanto o temor que entrou no coração deles. O que foi que aconteceu? O povo se arrependeu e Deus perdoou os pecados do povo. Eu me lembrei aqui sobre destino, missão e propósito. Por exemplo, o destino é para onde eu vou. O Jonas sabia, só que aqui ele é como se a mente dele cauterizasse. O destino, para onde eu vou. Missão, o que eu estou fazendo. Propósito, por que eu faço. Por que ele deveria fazer aquilo que ele estava fazendo? Fugindo, estava indo para Espanha, né? Para Tarsis. Então o cara fugiu, ele esqueceu do destino dele e da missão. O propósito aqui não foi relevante para ele nesse momento. Então, tanto é que ele se esconde, é aquela questão, é como se o cara é tão frio, ele estava tão frio que foge, né, da missão dele e principalmente do propósito, porque o propósito é o quê? É agora, é presente. A missão, ela já quase, digamos, um resultado do propósito, e o destino é resultado do propósito e da missão. Então aqui, por que eu faço? É muito importante eu saber, porque se eu não souber o que eu estou fazendo, digamos assim, por que eu faço? Eu não vou saber o que eu estou fazendo, né? E logo, se eu não souber o que eu estou fazendo, eu não vou saber para onde eu vou. É como o GPS, se eu vou para Castanhal, eu tenho que marcar o GPS de Bragança para Castanhal. Isso, então há um propósito. E quando nós não temos propósito, nós não fazemos nada para alcançar, né? Então essa palavra a gente deu quinta-feira na célula e foi muito interessante, né? Que muitos não souberam responder qual o propósito deles. Mas o propósito natural todo mundo sabia. Por quê? Porque o propósito natural, ele é visível aos olhos. Verdade. E se nós não formos guiados pela fé, nós vamos ser guiados pelos olhos, pela vista. E a palavra nos ensina que nós temos que ser guiados pela fé. Se não formos guiados pela fé, nós não vamos saber o que vai acontecer adiante. Nós só vamos ver somente o que está diante dos nossos olhos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E disse, né? Ide pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Nós podemos já saber do principal propósito que nós temos. Ide e pregar o evangelho. Todos nós já temos esse propósito em nós. Ide pregar o evangelho. Universal. Jonas, ele não quis pregar o evangelho. E muita gente ia perecer por conta dele. Então, para te ver que quando nós... ia ser imputado sobre ele todas... Isso. O sangue daquele povo ia cair sobre ele. Então, o que acontece? Nós que já sabemos o nosso propósito, nós temos um compromisso a mais. Por isso que ele diz,
A quem muito é dado, a muito será exigido. E ele disse, se eu não vos tivesse vindo e não vos tivesse falado, você não teria o pecado. Mas agora que eu já vos falei, não tem mais desculpa. Isso mesmo. Amém. Então, Glória a acabou Deus. palavra.